Pronto, então vamos lá para a segunda parte da tanatologia, né? A, a gente, na verdade, 15 dias atrás, na semana passada, vocês estudaram sexologia, eu acho que com o Eduardo, não foi isso? Que eu não consegui dar continuidade à segunda parte da aula. Mas vamos lá, a gente vai discutir, a gente já discutiu o conceito, né, da morte, os critérios do diagnóstico da morte encefálica. A gente definiu, classificou a morte, né? Discutiu até a importância da morte e os destinos do cadáver. Não foi isso que a gente discutiu há 15 dias atrás? Foi, professor. Né? Foi sim. Então, agora a gente vai se dedicar aqui a fazer a semiologia da morte, né? Nós vamos realmente discutir aqui os critérios clínicos que vocês observam na hora que a gente vai encontrar um cadáver, né? E quais são as transformações cadavéricas que ocorrem pós-morte. Isso é muito importante, mas muito importante mesmo na nossa prática do dia a dia. Imagina que vocês vão se deparar com essa situação por várias vezes. Eu passei por isso muitas vezes, né? Quando a gente sai da faculdade, que sai ainda seguro, sai verde, é que a gente muitas vezes fica angustiado com essa situação, que é quando chega a família desesperada naquele teu plantão, com o parente lá, né? Trazendo o parente. Quando você vai avaliar o parente, o pessoal está perguntando a você: e aí, doutor? Ele está vivo ou está morto, né? E aí você precisa fazer aquela avaliação segura daquele paciente para saber se de fato ele está vivo ou está morto, porque uma coisa, se você decidir naquele momento que aquele paciente está vivo, você vai ter que entubar, você vai ter que dar remédio, vai fazer os procedimentos. Agora, se você definir que o camarada está morto, você vai orientar a família que eles têm que procurar funerária, etc, etc. Então, é importantíssimo você ter a segurança nos sinais que você vai observar daquele corpo para poder definir se de fato ele está vivo ou está morto, né? Então, o que a gente vai discutir hoje é isso, é te dar essa segurança do diagnóstico da morte. Então, aqui, apesar de estar no assunto de medicina legal, certamente é um tema imprescindível para vocês na sua prática clínica, que vocês vão se deparar com isso por diversas vezes. Então, vamos lá estudar os fenômenos. Então, a gente vai sistematizar esses fenômenos, vai ficar mais fácil da gente compreender, né? E vamos dividir ele em duas grandes partes. Esses fenômenos que a gente chama abióticos e os fenômenos transformativos. Quais são os fenômenos abióticos? Abióticos são aqueles fenômenos, aquelas modificações do nosso organismo pós-morte, que não exigem participação de micro-organismos externos. Não exige a participação de bactérias e não exige a participação de vermes para que aquela transformação aconteça. Então, esses fenômenos que a gente chama de abióticos, eles só são modificações químicas, bioquímicas, né, das nossas células e do nosso processo de funcionamento fisiológico do corpo, que vão trazer algumas alterações, né, e a gente vai observar. E eles vão ser divididos em fenômenos imediatos, aqueles que acontecem imediatamente com o óbito. O cara acabou de morrer, aí você já vai discutir que fenômenos são esses. E depois de um certo tempo, 1 a 2 horas, também começam a aparecer outros fenômenos que a gente vai chamar de consecutivos. E esses dois não precisam, não necessitam de participação de micro-organismos externos. Diferente dos fenômenos transformativos, que já vão acontecer um certo tempo depois, né? E eles vão exigir a participação de bactérias ou de vermes. Então, a gente tem dois caminhos para se transformar pós-morte. Ou a gente vai ser
destruir, vai se destruir. O processo final, para nós, para a medicina legal, né, que interessa para a gente, o processo final da transformação cadavérica é o esqueleto. Né? Óbvio que se passados centenas de anos, aquele esqueleto vai se decompor também. Aí vai que a gente chama de pulverização. Mas isso não vai interessar a gente, porque são tantos anos que vai ser né, irrelevante para a questão legal. Então, para a gente, só interessa a parte de esqueleto, é o processo final da destruição cadavérica, né? Agora, pode haver também outros processos que a gente chama de conservação. Então, ou a gente vai se destruir, ou a gente vai se conservar pós-morte. E essa conservação é um processo natural. Existe um processo de conservação muito famoso, esses filmes e a questão de toda aquela dos faraós, né, do Egito, aquela coisa toda que são as múmias. Então, as múmias, na verdade, é um processo de conservação do corpo, só que aquela múmia lá do faraó é um fenômeno artificial. Agora, existe a mumificação natural. Tanto é que aquilo só existe, aquela mumificação artificial só existe, por quê? Porque os próprios povos antigos observavam que existia uma situação em que aqueles cadáveres naturalmente se conservavam. Eles foram estudando, observando, até simular o processo de forma artificial para fazer com seus grandes líderes, né? Mas, de fato, existe a mumificação de forma natural, assim como existem outros fenômenos também de conservação cadavérica, que a gente vai ver todos eles aqui, tá bom? Então, imediatamente vai acontecer o quê? Esse camarada estava jogando bola, de repente caiu morto no campo de futebol. Quais são os fenômenos imediatos que vocês acham que vão observar nesse camarada aí, que acabou de morrer? Quem me fala? Então, esse camarada acabou de morrer, a gente vai observar o quê? Que o camarada perdeu a consciência, né? Um fenômeno imediato de morte. Ele perde a sensibilidade, ele tem a abolição de toda a motilidade do tônus muscular, que é aquela face que eu falei para você no começo da outra aula. Relaxa os esfíncteres, tem a midríase paralítica, e para a respiração e a circulação, obviamente. Então, são os fenômenos imediatos da morte. Olha só, que legal essa foto, que a gente vê até a gente vê até o reflexo, né, da luz da lanterna no olho e a pupila lá dilatadona. Então, não há o reflexo, fenômeno imediato. Lógico que com o passar do tempo, esses fenômenos vão se modificando também, essa pupila vai até se contraindo com essa rigidez cadavérica, mas aí esse é um fenômeno imediato pós-morte. Imediato. Vocês estão me ouvindo, né? Se ninguém falar, eu fico sem saber se eu caí, se eu não caí. Eu posso continuar. Alguém dá um joinha, por favor. Pode continuar, professor. Aí é o seguinte, aqui tem a gente vai observar os sinais vitais dele, vai escutar e tudo, vai ver que o camarada está sem frequência cardíaca, né? Sem batimento cardíaco. Então, a gente vai perceber que ele está sem a circulação, sem a respiração. Antigamente, eles faziam algumas provas de vida e de morte interessantes. Essa aqui que a gente chama prova de Ott, que eles colocavam essa vela na pele da pessoa, quando estourava a bolha, se tivesse formasse bolha com líquido dentro, significa que a pessoa estava dentro, estava viva, né? Que era tipo uma ferida, queimadura de 2º grau. Se a bolha não tivesse líquido, significa que a pessoa estava morta. Então, isso é que a gente chama de fenômeno imediato.
Acabou de morrer, eu votei isso. Perda da consciência, hipersensibilidade, sem hemotilidade, sem tônus muscular, relaxos dos esfíncteres, amidríase para a circulação, para a respiração. A gente vem depois, por um certo tempo, começam a haver modificações começam a haver da modificação celular, a questão da circulação sanguínea por não haver mais bomba cardíaca, já começa a não existir. Então, esses fenômenos fisiológicos e bioquímicos do processo da morte vão começar a acontecer, né? E aí que a gente vem com os fenômenos consecutivos. E um deles aqui que a gente vai estudar é a desidratação. A desidratação cadavérica. Então, cerca de 8 a 18 gramas por quilo de peso por dia. Aí, se você for ver, 20, né, cerca de 18%, 20% de peso você vai perdendo por dia, né? Interessante, principalmente em fetos e recém-nascidos. A pele fica desidratada, então fica tipo um couro, né, inelástico, que é o que a gente chama de apergaminhamento, tipo pergaminho, né, um couro sem elasticidade. Aí perde a tensão do globo ocular por perda de humor vítreo, aí vai ter uma manchinha própria da desidratação, que é essa mancha escurecida, amarronzada, que é a mancha de Sommerlatter, né? Que é quando a pálpebra fica semi-aberta, aí desidrata esse contato da córnea com o meio externo e fica com essa coloração. A córnea também fica opaca, ó, né? A opacidade da córnea, e são sinais específicos da desidratação cadavérica. Outro fenômeno interessante que acontece, que não é o resfriamento cadavérico, mas sim o esfriamento, que a gente chama de algor morte. Muitas vezes a gente acha que a pessoa fica gelada, mas na verdade a pessoa não fica gelada, a pessoa fica com a temperatura do meio ambiente, né? A gente vai, de fato, perdendo temperatura, que normalmente nosso corpo tem a temperatura de 37 graus, e essa temperatura vai se equivalendo à temperatura do ambiente. Por isso que nós temos a impressão que a pessoa está gelada, mas na verdade, porque nós somos mais quentes que a pessoa, então a gente tem essa sensação, né? Então, em cerca de 24 horas, o cadáver tende a se igualar à temperatura do ambiente. Outro fenômeno consecutivo muito importante, isso é muito bacana para vocês, porque além de vocês terem a certeza, óbvio, como eu falei para você, chegou um camarada, você não sabe se está vivo ou está morto, vai avaliar ele, você vê rigidez, eu desafio alguém aí que está assistindo a aula, pode ser o maior crofiteiro ou crofiteira da turma, a ficar nessa posição, né? Então é algo que é meio difícil, muito complicado. Então, a veja que toda a musculatura do camarada está rígida e contraída. Então, uma rigidez importante. Então, você vai avaliar um cadáver, está com a rigidez cadavérica, você já consegue até, além de definir a morte, você vai dizer, meu querido, ele não só está morto, mas como ele está morto há tantas horas. Você vai conseguir definir o tempo da morte avaliando a rigidez cadavérica. A rigidez começa mais ou menos 1 a 2 horas após a morte e atinge o seu máximo, ou seja, fica assim, corpo completamente rígido, com 8 horas. Vai se desfazendo, com 24 horas ela já está praticamente desfeita, tá? O legal disso tudo é que essa rigidez acontece numa sequência, uma sequência que, para a gente ficar bem fácil de memorizar, porque é de uma sequência crânio-caudal. Começa com a musculatura da face, ficando rígido, por mais ou menos 1 a 2 horas, aí depois vai passando o tempo e vai ficando rígido. Pescoço, membro superior, tronco, abdômen, membro inferior. Então vai ficando rígido nessa sequência.
Então, isso é interessante para a gente avaliar. Eu sei que quando ele está completamente rígido, ou seja, ele está com o pescoço rígido e está com o membro inferior rígido, com 8 horas. Agora, se eu for avaliar esse cadáver, ele tiver com o pescoço rígido, mas o membro inferior mole, ainda flácido, eu sei que não chegou a 8 horas. E outra coisa, se eu avalio o membro inferior, o pescoço dele está rígido, quer dizer, avalio o pescoço dele está flácido, mas eu avalio o membro superior dele está rígido, o membro inferior dele também está rígido, eu sei que já se passaram mais de 8 horas. Por quê? Porque já começou agora a se desfazer. Então, ele já ficou todo rígido e agora está se desfazendo, a rigidez também começa pelo pescoço. Então, a mesma sequência, começa pelo face, pescoço, membro superior, tronco, abdômen, membro inferior. Então, essa sequência é muito bacana, tanto para o início da rigidez, como também para a rigidez se desfazer. Então, é interessante para a gente avaliar o tempo da morte, sabendo que como critério, na verdade, a gente tem o início, que é com 2 horas, o máximo, que é com 8 horas, e o fim, que é com 24 horas, mais ou menos. Tá? Então, esses são os critérios que a gente vai usar para avaliar mais ou menos esse tempo da morte. Por que acontece nessa sequência? Vocês sabem, já estudaram isso muito mais que eu, que o processo que utiliza a ATP para poder acontecer a contração muscular, na verdade, é o relaxamento, né? Não é no relaxamento que exige o ATP para que a abertura do canal de cálcio, aquelas coisas todas. Então, se acontece a contração, se o relaxamento acontece com a necessidade de ATP, então, quando há morte, quando não há mais vida, não há mais energia, não há mais ATP, então, obviamente, toda a musculatura vai se contrair, porque o que fazia de fato ao relaxamento era a energia do ATP. Mas isso vai acontecer só até mais ou menos essas 8 horas e depois vai se desfazendo. Bom? Então, essa sequência acontece por quê? Porque normalmente, coincidentemente, né, essa sequência crânio-caudal é a sequência de maior musculatura para menor musculatura. Você percebe que a face tem menos musculatura do que o tronco e do que o membro inferior. Então, é como se, pela quantidade de músculos ali, esse início e esse fim se começa por essas regiões. Tá? Então, é isso aí que a gente falou. Que é a lei de Nisten, né? Essa lei de contração, de sequência, na verdade, de rigidez cadavérica. Esse outro é um fenômeno também bacana para você. Imagina, se chega uma família, traz o corpo para você nessa condição, você vai dizer, meu querido, esse cara, além de estar morto, vão olhar para você, e aí, doutor, ele está vivo ou está morto? Você, com toda segurança, lembrando dessa aula maravilhosa, vai dizer o seguinte, olha só, eu tenho certeza, não só que ele está morto, como também sei exatamente a posição que ele ficou morto. Quando vocês encontraram ele, ele não estava deitado com o membro superior aqui embaixo, ele estava deitado de barriga para baixo, por cima do braço. Então, isso daqui é o que a gente chama de livor mortis, o livor cadavérico. O livor é essa parte roxa daqui. Tá? O que seria o livor? O livor, que é a bomba do coração, não funciona mais. Então, o sangue ele fica parado. Obviamente, em relação à questão da física, esse sangue ele vai se acumular nas partes inferiores. Não inferior do corpo, mas a parte inferior que o corpo está naquela posição. Né? Então, aquele sangue vai escorrer para as veias de mais declive possível. Então, eles vão ficar nas veias superficiais da pele ali, túrgidas, né? O sangue vai ficar se acumulando ali nas veias superficiais porque vai lá atrás da gravidade. Então, obviamente, se eu tenho uma região que
há um contato com a superfície, esse sangue não vai ficar, ele vai escorrer para outras regiões que não há contato com a superfície. Então, quando ele fica na pele, nas periferias, né, nos vasos da periferia, deixando os vasos túrgidos, cheios de sangue, aí produz essa coloração da pele violácea, essa coloração roxa. E, obviamente, nas regiões que tem apoio, né, essa região não fica roxa. Então, o livor são essas regiões violáceas, que, de acordo com a superfície, vão fazendo a coloração da pele com o sangue que está ali acumulado. Tá? Então, a gente consegue ver a posição do cadáver só olhando o livor. Esse livor começa com 1 a 2 horas também, e também vai ficar fixo, ou seja, vai ficar no seu máximo, por cerca de 8 horas também a 12 horas. Então, a gente, no cadáver desse, por exemplo, que eu vi que ele está deitado lá na mesa da necrópsia, ele está deitado de costas, né? Decúbito dorsal. Mas, no entanto, eu percebo que claramente, quando ele morreu, ele ficou cerca de 8 horas em decúbito ventral e ainda por cima do braço. Então, isso aqui eu sei que tem mais ou menos 8 horas de morte. Por quê? Porque eu mudei ele de posição e o livor não saiu de posição. O livor ficou fixo. Então, tenho certeza que esse cara tem aqui mais ou menos 8 horas de morte. Então, avalio junto com a rigidez, consigo ter uma estimativa bacana de tempo de morte. Então, isso aqui é a explicação que eu falei para vocês. Lembrando que esse livor também acontece dentro dos órgãos. Aí, quando a gente faz a inspeção interna, a gente avalia na necrópsia os órgãos internamente e a gente também observa o livor. Muitas vezes a gente consegue entender a posição do cadáver com a avaliação do livor, do pulmão, dos órgãos internos. Olha esse outro caso aqui, né? Veja que o livor está na região escapular, está na região lombar, mas essa parte branca, que é o que está o apoio, ó, nessa região dorsal e na região dos glúteos, que estava o apoio com o chão. Esse cadáver estava em decúbito dorsal. Consigo entender claramente a posição do cadáver. Já esse outro, ó, veja que o livor está todos nos membros inferiores. O sangue todo correu para o membro inferior. Por quê? Esse sangue correu para o membro inferior? Porque esse cadáver estava pendurado, né? Então, passou 8 horas pendurado, o sangue foi todo para as pernas. Ele fez verdadeiras petequias de livor aqui. Tanto sangue que está nas pernas desse camarada. Então, aí, a gente até percebe que ele estava pendurado. Eu vejo aqui o livor do pulmão, ó. A gente vê na região posterior do pulmão esse livor, essa mancha mais escurecida. Então, a gente avalia também nos cadáveres na região, na inspeção interna. Então, resumindo aí os nossos fenômenos abióticos, né, que são os fenômenos, eu acho que na prática de vocês aí mais importantes para vocês de fato dominarem. Eu espero que a gente consiga fazer um encontro lá no IML para pelo menos vocês terem a noção um pouco desses fenômenos, porque isso vai te dar uma segurança muito boa em vários momentos da vida de vocês como médicos. E aí os fenômenos abióticos são esses, os imediatos, que é quando perde a consciência, midríase paralítica, tem a cessação da circulação e da respiração. E tem os fenômenos consecutivos, que aí são a desidratação, a temperatura, né, que é o alvor mortis, o livor mortis, e a rigidez cadavérica, que é o livor mortis. Então, são esses os fenômenos abióticos, que não exigem a participação de bactérias ou de vermes, que acontecem apenas com modificações da fisiologia, bioquímicas das próprias células. Mas agora a gente vai ver os fenômenos transformativos, sejam eles destrutivos ou os conservadores. Ambos vão exigir a participação de micro-organismos externos, de bactérias ou de vermes. Então, aqui vai um exemplo
o cadáver que a gente recebeu lá no IML, foi no IML aqui. Mas veja como o cadáver chega para a gente. Muitas vezes, esses corpos, eles ficam, as pessoas moram em zona rural, né, em região afastada, morrem em casa, e aí daqui quando a pessoa vai encontrar eles, já estão aí em processo avançado da decomposição. Então a gente precisa saber como é a decomposição, quanto tempo ela age, como é que ela age, né, para de fato a gente ter noção de quanto tempo esse cadáver está de morto, e isso chega muito, frequentemente, é frequente, né, chegar a corpo em decomposição lá no IML. Esses fenômenos que a gente chama são fenômenos transformativos, né? Que aí são os destrutivos, que é quando a gente vai chegar no caminho da esqueletização, que eu falei para vocês, que aí pode ser, todos eles vão começar com autólise, e a autólise ainda é aquele processo celular de morte, que não exige ainda sequer ainda a participação de bactéria, mas já é um processo de destruição, por isso que ele já está aqui. Mas após a autólise já vai começar, de fato, a destruição com a presença de bactérias, que é a que a gente chama de putrefação, a gente vai apodrecer. Então, o corpo humano vai apodrecer até virar esqueleto. Nos fetos, há outro processo de apodrecimento, de decomposição, né? Que a gente chama de maceração, quando o feto está dentro do útero, tá? É o que é chamado de maceração. Quando ele sai do útero, ele vai seguir o processo de putrefação normal. E aí também tem os fenômenos conservadores, que a gente já falou mais ou menos além do começo da aula, mas que daqui a pouco eu vou falar de todos eles, que são a mumificação, a saponificação, a calcificação e a corificação. Quem estuda tudo isso? Tafonomia. Tafonomia forense. É o ramo da medicina legal que estuda esses fenômenos transformativos. Lembrando que qualquer fator pode influenciar essa transformação cadavérica. Então, as informações que a gente tem hoje dos livros são baseadas em estudos que aconteceram em regiões completamente diferentes da nossa. Na Europa, nos Estados Unidos, temperaturas diferentes, a ventilação, né, a umidade, os vermes e as bactérias da região, tudo é diferente. Então, a gente percebe claramente uma diferença absurda entre o tempo que a gente observa do livro, né, o que eu vou falar para você aqui, que é o do livro, que é o que vai cair nas provas, mas o que a gente vê na prática. Infelizmente, a gente não tem estudos no Brasil, até por conta da lei que eu falei para vocês na aula passada, da lei de doação de corpos. Não existe uma estrutura de doar, né? Então, como só doa seguindo aquela lei, a gente fica sem possibilidade de estudar cadáver nesse sentido, porque era preciso, assim que a pessoa morresse, a gente colocasse aquele corpo para se decompor para observar como é que acontece aqui, né? Só que aí, como na lei tem que esperar aquele tempo todo, um ano, tem que deixar no formol e tudo, vai interferir, né? Não tem como fazer esse tipo de estudo. Teria que ser, de fato, com pessoas que doam o próprio corpo para poder estudar isso, né? Então, o ambiente modifica muito. Além de também a condição da pessoa, o peso, a idade, o tipo físico da pessoa também, a própria causa, a ação de bactérias. Se tiver insetos ou animais diferentes, podem aumentar ou diminuir esse processo. Se tiver uma lesão na pele, que serve como uma porta de entrada, a velocidade aumenta muito mais, né, dessa decomposição. Então, essa aí é a autólise, um processo ainda sem participação de bactéria, mas já de transformação, a morte celular, causada pelo rompimento do lisossomo, né? Vocês viram isso no vestibular, na verdade, que há um rompimento do lisossomo na morte e essa secreção digestiva que tem dentro da organela começa a digerir a própria célula.
Mas aí depois a gente vai para o processo natural da destruição, que é a putrefação. Também vão ser divididas em fases, tá? Ela começa com a primeira fase, que é a coloração. A coloração, há um início de tudo acontece com a mancha verde por cerca de 18 horas. Então a gente vai ter a sequência de sinais, né, de aparecimento, de sinais de morte no cadáver. A gente discutiu aqui os fenômenos imediatos, né? Assim que aconteceu a morte, a gente vai ter midríase, a gente vai ter perda da consciência, sem frequência cardíaca, sem respiração. Aí, com 1 a 2 horas, vai começar a aparecer os fenômenos consecutivos. Aí a gente vai ver o camarada começa a ficar frio, o camarada começa a ficar rígido, começa a aparecer o livor. E aí, com cerca de 8 horas, isso já está mais evidente. E lá, quando dá mais ou menos 18 horas de morte, vai aparecer uma manchazinha verde, uma mancha verde na fossa ilíaca direita, na região do seco. Fossa ilíaca direita, porque o seco ele é cheio de bactéria e ele é a parte do corpo que está mais próxima da pele. E aí ele vai fazer com que a bactéria do seco comece a produzir um gás, ácido sulfídrico, que vai reagir com a hemoglobina e vai deixar a hemoglobina verde, que é a sulfa-hematohemoglobina. Essa hemoglobina verde, ela vai deixar a pele verde, né? Então, por isso que a fase é da coloração. Vai ficar verde na fossa ilíaca direita, que é no lugar do seco, com mais ou menos 18 horas. É o marco inicial da putrefação. Qual é o marco inicial da putrefação? É a mancha verde abdominal, que é a fase 1, a fase da coloração. Da mancha verde, a gente vai fazer com que todo o resto do corpo fique esverdeado, vai ficando escurecido, que é a fase da coloração. Daí vai vindo mais bactéria, mais bactéria, mais bactéria, vai produzindo mais gás, mais gás, mais gás, a pessoa vai ficar inchado, que é como está esse aqui atrás do slide, que é a fase 2, a fase gasosa. Fase gasosa. Depois, com certo tempo, o cadáver vai se liquefazer, porque vai começar a aparecer verme, vai começar a vir larvas. As larvas vão começar a digerir o tecido humano, e aí, como ela vai digerindo o tecido, vai chegando o osso, que é o esqueleto, tá? Então, esse é o processo. Começa verde, a coloração vai subindo para o corpo todo, vai produzindo muito gás com bactéria, ficando inchado, depois vem a verme, começa a consumir o tecido humano e vem o esqueleto. Então, vejam aqui ó, claramente a mancha verde abdominal que aparece. Ó. Esse cadáver tem aí mais ou menos 18 horas de morto, porque eu estou vendo aqui essa mancha verde abdominal. Tá? A gente vê isso também no tórax quando é afogado ou quando é recém-nascido. Por quê? Porque quando é afogado, eu encho o pulmão de micro-organismos, né? Então fica mais rápido a decomposição e a mancha verde começa pelo tórax. No feto e no recém-nascido, é porque eles ainda não se alimentaram, então o seco não tem bactéria. Por isso que vai começar também pelo região do tórax, que é onde eles respiraram, aí tem, no caso não é recém-nascido, né? No feto não, mas recém-nascido, já que respirou, ele vai começar a ter bactéria mais no pulmão, e aí onde é que vai fazer essa formação da, da mancha verde, tá? Sulfameta-hemoglobina. Tá? Aqui, ó, mancha verde abdominal, desse lado está bilateral, esse cara. Nessa senhora aqui, a mancha verde está no lado esquerdo. Por quê? Porque ela tem uma hérnia. E aí, olha só, nesse caso dela, a parte do intestino mais próxima da pele era a hérnia, né? Era mais próxima até do que o próprio seco. Por isso que nesse caso dela começou pelo lado esquerdo. Então veja como essa mancha verde vai se distribuindo por todo o corpo. E aí vem para a segunda fase, que é a fase gasosa.
vão aparecendo essas bolhas que a gente chama de flictenas putrefativas, né? Essa bolha de conteúdo pútrido dentro. É aqui também que tem a característica marcante da decomposição, né? Que é o odor, né? Tanto é que todo mundo, quando fala podre, esse termo putrefação, esse termo podre, a gente já tem que estar atrelado a esse termo o cheiro de podre, né? Então, o cheiro característico é determinado por um composto nitrogenado chamado pitomaína. E a pitomaína é liberada, obviamente, mais, né, nessa fase, na fase gasosa. Então, normalmente, quando a gente tem um vizinho que é encontrado já por causa do cheiro, a gente vai ver que ele está nessa fase aqui, que é a fase que mais libera pitomaínas, mais libera o cheiro, o odor fétido da putrefação. Tá? Característico da fase gasosa, que há essa produção dessas bolhas. Pode perceber que tudo dele está inchado, os órgãos sexuais, os lábios, a língua está para fora, protusa, os olhos protusos, tudo protuso, tudo inchado, tudo porque tem muito gás. Né? Ele diz que começa aqui mais ou menos na primeira semana e se estende aproximadamente por mais de 30 dias. Você veja, né? Ele diz que começa na primeira semana. Isso aí, muito bem. A gente é uma informação bacana, mas quando? 2 dias, 3 dias, né? Então, a gente aqui na prática que começa a ter a ideia, mas no livro você não consegue definir de fato o que é que a gente vai discutir, né? Porque na nossa prática no dia a dia a gente não tem prova para dizer para o juiz, por exemplo, que tanto tempo baseado num autor fulano de tal, né? Eles falam assim, primeira semana. Mas aí vai filtração de gás, flictenas, tudo que a gente já discutiu por aqui. Essa circulação póstuma de Boardel, que é como se fosse esse mapeamento dos vasos, né? Ele vai acontecer na transição. Muitos autores dizem que está na fase gasosa, outros dizem que está na fase da coloração, tá vendo? Mas na verdade, na transição das duas fases. Porque, de fato, é a produção do gás dentro do vaso que vai produzir essa marca da circulação na pele. Né? E aí, com mais tempo, aquelas bolhas vão estourar, aí vai ver o destacamento da epiderme, mas ainda assim é fase gasosa. Perceba que está com a protusão da língua, os olhos, o órgão sexual protuso. Aí começa a sair sangue pela boca, pelo nariz, porque dentro do abdômen há muita pressão por conta do gás, então começa a empurrar o diafragma e começa a sair sangue pela boca, pela narina. Esse aspecto de gigantesco, né, que é tudo a protusão de tudo. Essa posição de lutador, que esses braços assim, nessa posição, vejam, os dois ó, cadáveres diferentes, mas com a mesma posição. Porque a questão do gás, né, repuxa a pele, essa musculatura aqui da axila, e o cadáver fica nessa posição, como se fosse lutador de sumô, né? É o lutador da luta greco-romana, que antigamente, quando os caras escreveram os livros, utilizavam isso como referência. Não é MMA, né? E aí, percebam como eles são bem parecidos, né? Então, todos nós vamos ficar com esse aspecto após a morte, na primeira semana após a morte, que é a fase gasosa. Por isso que não dá para a gente fazer a identificação, fazer o reconhecimento só, né? Só reconhecendo. Tem que ter outros processos, porque as pessoas ficam muito parecidas nessa fase, tá? Todo mundo fica inchado, todo mundo fica com os olhos protusos. Então, destacamento da epiderme, ó, característica clássica da flictenas putrefativas, da características clássicas da
fase gasosa. Tá? Os órgãos internos também ficam com uma característica bacana, né? Amolecidos, o coração você pega, ele escorre por entre seus dedos. Se você fazer um corte, você vai perceber que ele está com aspecto de queijo suíço, que é aquele queijo do Tom Gerner, que tem aquelas bolinhas dentro. Então, você consegue ver esse tipo de cavidade dentro das vísceras. E aí a gente vai para a fase 2, fase 3, que é essa fase aqui, ó. Quando a gente vê verme, tá vendo essa larva de mosca, a gente já sabe claramente que o camarada está na fase 3, que é a fase colicoativa ou liquefação, tanto faz. Começa no fim do primeiro mês, ele diz, ó, fim do primeiro mês. Cara, eu peguei quarta-feira passada, eu peguei um caso na fase colicoativa, em que ele tinha sumido de casa sábado. Sábado, domingo, segunda, terça, quarta, 5 dias, meu irmão. O cara já estava na colicoativa para mim. E aí, no entanto, ele diz aqui que começa no fim do primeiro mês. Né? É muito difícil a gente usar isso aí como critério para um laudo, né? Mas é isso. A característica dessa fase é a fase, é isso aqui, ó, a putrilagem. A putrilagem é a mistura de tecido humano com o verme, quando se solta do corpo. A partir do momento que a marca da fase é a putrilagem. Eu vejo no cadáver que se soltou um pedaço dele, e quando eu vejo aquele pedaço tem tecido humano e tem verme, significa que eu estou com a putrilagem na mão, significa que eu estou na fase colicoativa. E tudo isso é feito por miíase cadavérica, né? Que é essas larvas. Olha só, gente, interessante vocês saberem o porquê, né? Com certeza, eu não sei como é que é aí a UDA do SESMAC, se você já tem acesso à comunidade desde cedo, mas, assim, normalmente, né, na nossa formação, a gente vai muito para o posto de saúde, principalmente nos primeiros anos, e a gente começa a ter contato com algumas situações. Não sei se vocês já viram aí criança com miíase, né, com larva de mosca nas feridas delas. E a miíase, vocês sabem que é um marcador, né, é um indicador de maus cuidados. Se você pega uma população que tem criança que tem miíase, muita criança com miíase, significa que aquela população ela é uma população que não tem os cuidados do Estado que deveria ter, que está à margem dos cuidados necessários. Por quê? A miíase é um indicador de maus cuidados na infância. Porque, olha só, uma ferida de uma criança que você vai encontrar miíase significa que essa criança e essa ferida ela já está na fase 3 da decomposição e ninguém cuidou. Ela já passou para a fase de coloração, a ferida começou, passou pela fase da coloração, gasosa, putrefação e liquefação, para chegar ao verme. Né? E não tem cuidado. Muitas vezes você já vê até esqueletização naquela criança. Quando tem essas feridas na cabeça, você consegue ver o crânio da criança. Já está na fase 4, que é a esqueletização. Então, obviamente, que é um marcador de mau cuidado. Então, olha só aí, você pode observar o risoto de sangue. Não, mas são os vermes, né? Os vermes aí. Tá vendo que vocês percebam que nessa fase, ela já vem junto à fase 3 da fase 4. Porque é óbvio, se o verme está consumindo tecido, ele vai se transformar em esqueleto. Olha aí. Ó. Então, eu vejo que aqui, ó, estou começando a fase da esqueletização. Fase da esqueletização. Então, o crânio está esqueletizado, mas o corpo ainda está se decompondo junto com os vermes, na fase da liquefação.
Tá? Então, essa é a fase da liquefação que a gente vê verme. Ali depois, não é a fase gasosa, não. Não, já passou pela fase gasosa. Já destacou a epiderme, já ficou inchada. Ah, ela está inchada. Não, essa aqui é uma obesa. Uma mulher obesa também da mama. Tá? Ela já está na fase. Eu vejo esqueleto, eu vejo verme, fase da liquefação com esqueletização. Olha aqui o que eu falei para vocês. Putrilagem. Tecido humano misturado com verme, tá? É a marco da fase. Lembrando do site do Malthus, o Eduardo já deve ter falado para vocês também, que é um bom site para estudar. Né? Fotinho dele. Então, olha aqui, fase de esqueletização junto com a fase 3 de liquefação. Essas fases normalmente vão estar juntas, né? Se mesclam, né? Porque o final de tudo é o esqueleto. Ele diz que tu pode começar também entre a terceira e a quarta semana. Então, tudo vai influenciar. Clima, se estiver na água, se estiver na lama, tudo influencia. Olha, veja, porque isso aqui tem uma porta de entrada, eu percebo claramente, ó, que a cabeça foi sofrer um processo bem mais rápido do que o resto do corpo. Porque quando eu tenho a porta de entrada, a bactéria e o verme entra por aqui e o processo continua, se faz bem mais rápido. A gente também pega ele praticamente no processo final da esqueletização por lá. E aqui aquele outro processo que eu falei para vocês de transformação, não é a putrefação, mas é o que a gente chama de maceração. É quando às vezes vocês já devem ter ouvido falar de mulheres que só descobriram que o feto estava morto quando foram fazer ultrassom. Ou seja, já passou muitos dias com aquele feto morto na barriga. E quando o feto está morto na barriga, ele começa a se decompor. Mas aí, como não há presença de bactérias nem de vermes, é uma decomposição asséptica dentro do útero, e aí ele fica com esse aspecto avermelhado, com esse destacamento da epiderme, e esse processo a gente chama de maceração. Tá? Acontece intrauterinamente, é asséptico, e não há presença de bactérias. Tá bom? Acontece poucas horas após a morte fetal. Essa aqui é a foto do Malthus e essa é a minha foto. Eu quis imitar ele. Legal também minha foto. Fenômenos transformativos conservadores agora. Isso aqui, né, de todos o mais famoso, né, o que dá para a gente mais curiosidade, é a mumificação, que na verdade é simples da gente entender a mumificação. A mumificação nada mais é do que uma desidratação violenta. É como se o cadáver ele chegasse naquela fase da desidratação cadavérica, lá no fenômeno consecutivo. Tem a desidratação. Quando ele chega ali, essa desidratação é tamanha, é tão grande, que o corpo ele fica sem capacidade, né, de ofertar as necessidades que as bactérias precisariam. Então, a bactéria não quer o corpo desidratado daquele, né? E aí termina que ela não vai fazer os próximos passos, que é a putrefação. Se não vai ter bactéria, o corpo também não vai estar pronto para a chegada dos vermes. E aí não vai ter também a liquefação. Então, se não vai ter liquefação, não vai ter transformação em osso. Por isso que ele fica conservado. Ele para ali, dá um stop na fase da desidratação. Só que é uma desidratação tão intensa, que impossibilita a chegada das bactérias e dos vermes para haver a putrefação. Por isso que o corpo se conserva. E aí é o que a gente chama de mumificação. Então, para isso acontecer, é preciso que haja um meio quente, arejado e seco. Aqui no Nordeste, tem uma região muito comum de acontecer mumificações, que é no sertão.
Aqui em Maceió eu não fiz nenhuma múmia, nunca fiz nenhum caso de múmia, porque também os corpos do sertão, que é o lugar que é quente, arejado e seco. Esses corpos mumificados vão para o Arapiraca. E aí eu realmente pedi a um colega de lá, ela me mandou, que foi a Cláudia, me mandou as fotos de um caso que ela fez em Arapiraca. Aí vocês podem dizer, esse corpo aqui tá em liquefação. Não, não tá. Esse corpo está conservado. Ele não tem verme aqui. Ele foi encontrado assim, no meio do sertão. Esse corpo, ele pode ter anos de morte. Anos, 10, 15 anos, porque ninguém sabe. Enquanto ele estava ali naquela região, naquela, naquele, naquela situação, ele está conservado em forma de múmia. Quando ele sai, que ele vai para outra região, aí começa a ver a decomposição, né? Mas ele dentro daquela região, então ele fica assim, mumificado, com esse aspecto de couro, inelástico, sem a presença de verme, e a gente não sabe exatamente quanto tempo de óbito esse camarada teve, porque ele não passou pelos processos de decomposição, de putrefação. Ele estabilizou ali na desidratação. Outro fenômeno de conservação comum, eu até, às vezes eu vi aqui, tirei foto, mas eu me perdi nessas fotos para botar aqui para as aulas, mas as fotos que eu tenho aqui é foto de internet. Mas é um fenômeno que falam aí que é raro, mas a gente observa aqui porque é o seguinte, é quando a gente percebe que esse camarada, ele morreu numa região em que é úmida, com água parada, né? E tipo lama, sabe? E aí, o que é que acontece? É em locais em que há muita oferta para pouca procura. Normalmente isso acontece em valas. Valas, pessoas que nas guerras, por exemplo, enterravam as pessoas juntas, né? Uma cova coletiva. Então, aqui, às vezes, no nosso cemitério mesmo, a gente tem uma dificuldade de vaga. Então, tem muito corpo numa região pequena, próximos entre si. Ou seja, as bactérias e os vermes não dão conta de consumir todo esse tecido que tem lá. E aí começa a conservar. E aí vem essa bactéria que é o Clostridium e começa a hidrolisar a gordura, transformar em ácido gráxico. Aí esses ácidos gráxicos, eles produzem essa característica aí, tipo sabão saponificado, né? E aí é essa fase da saponificação. Então ele fica assim. Ó, na verdade, esse desse lado aqui, ó, é o que a gente encontra aqui, tá meio desse jeito aqui, ó, fica se desfazendo, mas tá lá íntegro ainda, né? Tá? Quando você corta, fica assim no aspecto de carne de sol. E aqui é corificação. A corificação é um dos mais curiosos, né? Que desperta um certo interesse para quem gosta dessa área. Ele é uma das justificativas do que acontece com aquelas santas que são encontradas íntegras depois de anos e anos que foram inumadas, né? Então, quando você enterra um camarada dentro de uma urna metálica de zinco e sela aquela urna completamente, não vai haver a presença de bactérias nem de vermes e a pessoa consegue ficar ali conservada de uma forma bem integrada. De todas, é o processo que mais a pessoa se assemelha ao camarada quando vivo, né? Então, é muito interessante. E uma das justificativas, ó, dessas santas. O que para a gente fica ainda muito curioso da gente entender melhor, né?
é o seguinte, porque quando tudo bem que você até explica, a igreja católica, ela enterra os seus grandes líderes em urnas de zinco, né? Então, facilitaria esse processo de acontecer. Só que a igreja, ela não libera os estudos que ela mesma faz, né? Porque a gente muito bem entende que, tudo bem, você tirou aquela santa da urna, ela ficou aqui íntegra. Mas e agora? Que ela não está numa urna mais de zinco aqui, ela está numa urna de vidro, né? De ouro com vidro. Por que ela ainda está íntegra, né? Será que aqui já há uma participação da própria igreja fazendo isso acontecer? Ou de fato é um milagre, né? Então é interessante, né, esse tipo de situação. Outra coisa aqui é outro processo que é a calcificação. Acontece intrauterinamente. Muitas vezes as mulheres vão fazer um ultrassom aleatório, encontram uma massa no útero, quando vai retirar, vê que é um feto que calcificou ali. Ela teve uma gravidez, nem percebeu que estava grávida, e o feto morreu e calcificou, tá? E aí é o que a gente chama de litopédio, que é o feto de pedra, um achado aí ginecológico. Então, gente, tudo isso que a gente viu hoje foi de fato para poder a gente entender de fato esses sinais de morte. A gente consegue, juntando um sinal com o outro, ter uma ideia do tempo de morte. Então, perceba, ó, eu tenho esse corpo que está mole, flácido, não está quente ainda, não tem livor, mas está morto, está com sinais consecutivos, está com sinais imediatos, claro, de morte. Então, eu sei que ele tem menos de 2 horas de morte. A gente já começa a ver a rigidez da mandíbula, da nuca, mas o livor começa a se formar, mas ainda não tem rigidez de membro superior, não tem rigidez de membro inferior. Aí você começa a ver que o cara tem de 2 a 4 horas de morte. Você já tem a rigidez de membro superior, mas ainda não tem o de membro inferior, então está entre 4 e 8 horas. E assim a gente vai fazendo esse estudo, ó, com 18 horas eu tenho a mancha verde, sabe? E aí eu vou fazendo todo eu disse que o ápice da fase gasosa ele está cerca de 96 horas, né? Então, 4 dias para ele estar na fase gasosa, mais ou menos, o ápice, né? E aí vai perdendo o volume gasoso com 6 a 12 dias e o início da destruição da parte maior é a partir do 10º dia. Pelo menos é o que está aqui nos livros. Mas, como eu disse a vocês, no final, esse final aqui, ó, a questão da putrefação, esse início para a gente é muito bacana. Só a mancha verde que eu diria que muitas vezes aparece aqui com 16 horas, 15, 16 horas. Mas já dá para ter uma boa ideia. Agora, a rigidez realmente é bem útil, é bem fidedigno. E só essa putrefação que às vezes a gente precisa de um apoio maior, da própria investigação, da própria perícia de local, para poder definir mais ou menos esse tempo. Então, os fenômenos transformativos vão ser eles, os destrutivos e os conservadores. Os destrutivos, a autólise, que é a morte celular, a putrefação e a maceração. Os conservadores é a mumificação, saponificação, calcificação e corificação. Lembrando das fases da putrefação, coloração, gasosa, liquefação e esqueletização. Beleza? Muito bem. Então, para finalizar hoje, a gente vai simular aqui, né, uma necrópsia, tá? Vamos entrar na sala. Perceba que essa foto eu acho genial. Para mim, a melhor foto de todas as fotos que eu já fiz para dar aula, né? Foi despretensiosa, mas quando eu coloquei aqui, que eu percebi a qualidade dela, né? A gente tem muita informação em uma foto. Então, vejam que qualidade a gente tem aqui. Primeiro, eu ver ao fundo do nosso foco, que seria o cadáver, né? A gente vai ver aqui ó, o pessoal trabalhando. Isso aqui eu fiz essa foto no ML antigo, em céu do antigo 2000 ou foi 17 ou foi 18.
Tipo, não tem nem sinal de pandemia. E veja como a gente já estava, de fato, com o EPI, né, totalmente preparado. Por isso que não teve dificuldade com o Covid em relação ao EPI, a gente já usa isso no dia a dia nosso, já estava planejado para o ano inteiro. Mas veja aqui como é que você vê o externo aqui do lado de fora, o sangue escorrendo, né? Que coisa maravilhosa essa foto. Aí você olha para cá, vê esse grande mestre da medicina legal cortado a cabeça, que é o nosso famoso Gerson Odilon. Então o Gerson está aqui. E o Gerson estando, já sei que aqui são estudantes que acompanham muitas vezes o Gerson. E outra, eu percebo nesses estudantes claramente um EPI inovador, mas que até hoje eu não consigo identificar o porquê, né? Eu queria procurar, mas eu me perdi dessas pessoas, eu não sei quem são, mas eu fico me perguntando a toda aula o que elas querem se proteger com óculos escuros dentro da sala de necrópsia, né? Me pergunto. E eu acho que uma teve a ideia, disse para outra, que disse para outra, ou seja, foi uma coisa bem organizada, orquestrada. Gente, vamos de óculos escuros para a necrópsia. Percebam que elas estão também com um sapato bem característico, apropriado para aquele momento, né? A bolsa, a tiracolo, né? Então, é uma maravilha de preparo para poder assistir essa. E essa foto foi despretensiosa, eu não tirei com esse objetivo de registrar isso. Para vocês terem uma ideia, no momento eu nem percebi que elas estavam assim. Só percebi, de fato, analisando o retrato, né? Que termo, que termo específico para essa foto? Nessa foto não tem que chamar de foto, tem que chamar de retrato. Foi um retrato do que aconteceu lá. É sensacional. Então, necrópsia é isso. A gente vai fazer o exame, né, do cadáver. É o primeiro registro da história de uma necrópsia na morte de Júlio César, 44 a.C. É o primeiro exame médico, na verdade, da vítima de homicídio, né? Mas um primeiro exame, a primeira necrópsia em si, acho que na verdade é abrindo o corpo, é lá em Nero, né? Nero, eu não sei se é uma questão, que diz que na história a história é cíclica, né? Diz que a história é cíclica. Mas existem verdadeiros líderes que têm esse quê de vaidade, né? Esse quê de, de narcisismo, que você vai vendo que existem não só Nero, como outras lideranças até atuais que se comportam de forma parecida. Tipo, eu sou o cara, né? Eu nasci para estar aqui hoje. E aí, Nero era assim, pensava que ele era o cara, ele era o grande imperador, e etc, etc. Ele disse, eu sou tão foda que eu quero saber de onde é que eu vim. Então, mãe, chega aí. Ô, fulano, abra aí a mãe, porque ela disse que eu vim da barriga dela. E eu não posso, uma entidade dessa, ter vindo de uma barriga assim. Abra aí que eu quero ver o que é que tem nessa barriga aí para ver porque eu vim dali. E aí, ele pegou a mãe, ainda viva, e mandou fazer uma necrópsia da Agripina, a mãe dele, para poder ver de onde ele tinha saído. E ver, né, como era a cabeça desse cidadão. Então, historicamente, a necrópsia ela é muito, muito nostálgica, não, mas assim, a palavra não seria nostálgica, mas ela tem uma magia, né? Ela, de fato, todos vocês podem, os maiores estudiosos, os grandes nomes, né? Os grandes cirurgiões, todos eles tiveram que se dedicar bastante à questão do estudo do corpo para poder entender o que está fazendo, né? Então, a necrópsia tem essa magia. Então, desde cedo, o pessoal estudava muito isso.
E tem um livro, né? Eu lembro que ele é meio gigantesco, ele é enorme, mas é muito legal. Mas só que desse livro tem um filme também, que chama O Físico. E ele estava no Netflix há um tempo atrás, uns 2 anos atrás, não sei se ainda está. Mas é um filme bem interessante, que é de aventura, e fala sobre esse início aí da necrópsia e tal. Então é bem legal quem quiser assistir. O Físico, tá? Apesar de ser um filme histórico, ele traz essa questão de aventura e fica legal. Então, a necrópsia, ela compreende o estudo externo e interno no cadáver. E, para ele, pode ser necessário também exames complementares, ou histopatológico, ou bioquímica, tipo exame de laboratório, DNA. A necrópsia é completa, né? Se ela for facultativa, ou seja, aquela que é feita no SVO, que é da morte de causa natural, que ela depende da autorização da família, então ela é feita ou na patologia do hospital ou no SVO, que é a necrópsia facultativa, precisa ser autorizada. Mas existe a necrópsia médico-legal ou obrigatória, que é a necrópsia da causa violenta. E aí é quando o corpo ele fica sob custódia do Estado, tem que ser feito pelo IML. Tá? Aí você já sabe, espero. O objetivo da necrópsia é a gente responder, principalmente da causa violenta, né? É a gente responder aos quesitos, né, oficiais que vão estar lá dentro do laudo da gente. Dizem que a necrópsia é a maior de todas as perícias. E a necrópsia ela é dividida em duas grandes partes, a inspeção externa e a inspeção interna. Muitas vezes a gente confunde e acha que necrópsia é só a inspeção interna, e não é. Né? Eu, como perito, eu, como um médico que vou fazer aquela necrópsia, que vou decidir se acho que vai ser importante ou não fazer a inspeção interna. Muitas vezes, até agora, por exemplo, no Covid, a gente fez a necrópsia de todos os corpos na época de Covid apenas com a inspeção externa. A gente, por uma portaria interna do próprio IML, estava proibido de abrir as cavidades, porque ninguém sabia como era a disseminação do corpo, né, pós-morte, do vírus pós-morte. Então, a gente não abriu. Então, muitas vezes ficou prejudicado uma informação ou outra, mas muitas vezes a gente também deu todas as informações necessárias apenas com a inspeção externa do cadáver. E é essa inspeção externa que vocês vão precisar fazer, né? Se vocês estiverem no interior da vida, chegar lá, não tiverem ML próximo, por exemplo, quando forem servir o exército, tá lá em São Gabriel da Cachoeira, longe, 3 dias de barco para chegar, 3 dias de barco para sair. Então, um camarada lá não tem ML. Só tem um médico, que é o médico do exército, que é você. Se uma pessoa matou a outra ali, e ela é dali mesmo, não vai levar 3 dias para o IML de barco, para mais 3 dias para voltar. Você mesmo ali, que é um médico, vai ser nomeado como perito e vai fazer aquela necrópsia. Mas você não está no IML, você não tem auxiliar de necrópsia, você não tem material, então você não vai conseguir fazer a inspeção interna. Basta você fazer a inspeção externa, mas aí você faz a inspeção externa, escreve isso no laudo, e quando for na hora de dizer sobre a inspeção interna, você vai dizer, não pode fazer a inspeção interna porque eu estou sozinho aqui, não tem material, não tem problema. Você vai dar a tua opinião baseada apenas na inspeção externa. E é isso que a gente vai estudar aqui. A inspeção externa, a gente vai avaliar as vestes, os pertences, a gente vai avaliar os elementos de identidade daquela pessoa, os sinais de morte, e vai fazer a ectoscopia. Então, quais são os sinais de identidade desse cadáver? A gente vai ver a cor, o sexo, a idade, a altura, tudo a gente vai descrever no nosso laudo. O peso, dimensões, se tem algum sinal de característica, tem tatuagem, tem alguma cicatriz. Tá? Sinais de morte, quais são? São os que a gente estudou hoje. A gente vai descrever como é que estão os sinais de desidratação, como é que está a rigidez naquele caso, naquele momento, como é que estão as manchas de hipostase, o livor, né?
Como é que está a rigidez? A gente escreve tudo aqui. Se tem algum sinal de putrefação, em qual fase está. E, por fim, a gente vai fazer a ectoscopia, tá? O que é a ectoscopia? Veja, a gente vai avaliar todo esse cadáver para tentar encontrar as lesões e descrever as lesões que a gente vai observar, né? Então, primeiro a gente fala dos sinais de identificação, a cor do corpo, a cor dos olhos, a cor do cabelo, que caracteriza aquela pessoa. Depois a gente fala dos sinais de morte, descreve todos os sinais que a gente observa, e depois a gente vai falar das lesões. E aí, quando a gente for falar das lesões, a gente vai observar, pode descrever da forma que você quiser. Eu faço sempre aquela descrição crânio-caudal para sistematizar, para não me esquecer das coisas, né? Então, vejo o que tem de lesão de forma crânio-caudal e vou escrevendo. Perceba que nesse caso aqui dela, ó, a gente vê que tem uma manchinha, uma lesãozinha aqui no polegar. Se você se aproximar, vê melhor. Aí, quando você vai se aproximar, viu que tem essa lesão, né? Uma feridazinha pequena, meia violácea, mais aberta. Mas aqui dentro você percebe que tem outra lesão, ó. Olha só, lembra essa aqui qual é? Uma lesão, uma dobra, né? Tem uma dobra. E essa dobra, essa característica de amarelada com esse couro, como se fosse um calo, né? Esticou o couro da pessoa. E aí, ó, quando você vê, tem até essa marca aqui específica, redondinha, com esse cruz, que eu fiquei até estranho, pedi o perito, ele me mandou a foto. Olha só, a pessoa amarrou, pregou, né, na verdade, a tomada nessa madeira, justamente no lado positivo com o negativo. Tocou aqui, ó, e aí ficou a eletricidade aqui, nesse prego que aqui marcou a pele da pessoa. Então, olha só, essa marca aqui não é a marca do prego, que é a marca de Jelinek, mas a marca de Jelinek, essa dobra, né, que fica aqui na pele, típica da entrada do choque elétrico artificial, da eletroplação. Então, a inspeção interna, a gente vai sempre abrir as cavidades, sempre o interessante, academicamente, é interessante a gente abrir sempre as 3 cavidades. A gente vai abrir crânio, tórax e abdômen, tá? Todos os casos é interessante que a gente abra as 3 cavidades. Agora, como eu disse a vocês, o perito ele tem a autonomia de decidir, a depender da inspeção externa, ele não vai abrir aí. O cara só levou um tiro na cabeça, eu não vou abrir o abdômen dele, não abre. Veja como a gente precisa, às vezes, abrir a mulher, ó, viu essa massa aqui, seria isso, a bexiga, ou... não, era o útero. Você abriu o útero, viu que ela estava grávida. Então, como é que a gente vai fazer essa inspeção, ó, interna? Que é, a gente vai fazer incisão, uma incisão torácica, né? Para poder abrir a cavidade torácica. Chama sempre essas incisões pelas regiões anatômicas do corpo. Então, a incisão externo-pubiana, essa daí. A gente vai perceber que não sangra porque o sangue está todo lá embaixo, né? O sangue escorreu para a parte inferior do corpo. No caso aí, para a parte posterior, né? A parte inferior em relação à gravidade. Então, vai abrindo para poder ter acesso à cavidade torácica. Esse aí é o costótomo. Vai cortando as costelas para poder abrir, rebater esse lastrão externo costal para trás para poder ter acesso à cavidade. Ó, ele abre e a gente vai ver o pulmão, ó, 2 pulmões, o coração. Como essa mulher morreu de choque,
ela não tem nenhuma alteração interna, né? Eu, na verdade, abri até para poder, a gente já estava fazendo essa aula, né? Para poder filmar, para poder botar aqui para vocês. Então, rebate o pulmão para poder olhar a cavidade. Esse sangue foi da própria necrópsia. Agora a gente vai abrir o abdômen. Ó, peritônio. Vamos abrir para poder ter acesso à cavidade abdominal. Avalia os órgãos abdominais, vai ver o que tem, o que não tem. Fígado, etc. E aí vai para a cavidade craniana. Essa incisão bimastóidea, né? Vai rebater o couro cabeludo para anterior e para posterior. O objetivo dessas incisões é para poder a gente fazer a recomposição, né, gente? Porque esses corpos eles precisam ir para o velório, né? Você não vai cortar o camarada de qualquer jeito. Não, você faz dessa técnica para poder depois você costurar de novo e a pessoa tá lá íntegra. Então, o importante é a gente respeitar o processo cultural da família, né? E aí a gente abre o crânio, depois coloca de volta e fecha. Então, vai rebatendo até ter acesso ao crânio. Aí encerra o crânio para ter acesso à cavidade craniana. Aí ter acesso ao cérebro. Gente, lembrando mais uma vez, como eu já falei para vocês outras vezes, né? Esse conteúdo dessas aulas, eles não estão permitidos de forma alguma sair daqui dessa nossa discussão hoje. Nem foto, nem vídeo, nem postagem de Instagram, nem pegar e mandar para o amigo ver, nada. Zero permissão de fotos ou qualquer que seja a forma de que isso saia da nossa discussão acadêmica de hoje, aqui com a turma B do SESMAC P8, tá? Então, eu não autorizo de forma alguma esse conteúdo sair de qualquer que seja a forma, porque são casos que estão ainda aí na justiça, são casos de lá meu, né? A gente não pode, de forma alguma, publicizar esse conteúdo aí, ok? Então, obviamente, por favor, peço que vocês não façam isso, porque se fizerem, de fato, poderão ser e deverão ser responsabilizados por isso, né? Aí acesso à cavidade craniana. Percebam o cérebro, a gente avalia o cérebro, avaliar o crânio. E aí veja a importância da gente abrir as três cavidades, ó. Estão vendo aí? Esse corpo era um corpo de decomposição e que eu fiz a inspeção externa todo dia dele e não vi nada. Aí abri a inspeção, o abdômen, não vi nada, achei nada.
Quando a gente foi, na época não tinha raio-x, hoje a gente tem, né, um raio-x, um scanner. Aí quando foi abrir a cavidade do crânio, encontramos aí um projétil dentro do crânio. Quando for ver melhor, essa entrada tinha sido pela boca. Só que o cadáver estava em decomposição, né? A gente avaliou assim a boca, mas não viu o céu da boca lá, não conseguiu, não observou, né? Pela inspeção externa. Só quando a gente abriu o crânio que a gente encontrou esse projetivo que tinha sido pela boca, né? Então ia ser uma morte de causa indeterminada que a gente só achou porque precisou abrir, porque abriu de fato o crânio. Quando a gente, uma coisa é você não abrir a cavidade quando você já sabe o que é. Agora, quando você não sabe o que é, óbvio, a gente vai ter que abrir tudo para poder tentar entender o que aconteceu. E aqui é o bônus track. Para finalizar a aula, que é o suco do açaí concept, né? Açaí concept. E aí a gente sabe que vai ter que fazer necrópsia sempre de todos os corpos, tudo que chega lá, pode ser podrão, pode não ser, tudo a gente vai ter que abrir. Beleza? Exumação a gente já falou, então é isso, gente, né? Eu acho que já diria Clarice Falcão, cada um feito um picolé com a mesma etiqueta no pé. Na autópsia daria para ver como eu só morri por você. Então é isso, muito obrigado. Semana que vem acho que o Eduardo termina. Eu vou conversar com ele, com vocês, com os representantes, para a gente ver se há possibilidade ou não da gente fazer aquele encontrozinho lá no IML para poder dar uma pontuação também, né, de medida de eficiência aí para vocês, tá bom? Beijão aí, valeu. Valeu, professor. Bom Obrigada, dia. professor. Bom dia. Obrigado, professor. Bom dia. Bom dia.